Pessoal, sem BO aqui, com os senhores, para os senhores e com todos nós. Pessoal, aqui estamos com o Coronel Cardoso, aqui está comigo, Júlio Bolt, e aqui está ele, um representante do Exército. O pessoal muitas vezes estava pedindo, chefe, traz um representante do Exército, leva um representante do Exército. Então hoje eu acho que é um cara top aí para falar sobre o Exército para nós, viu, chefe? Sem BO, pessoal. Estamos aqui, nosso segundo programa nesse ano de 2026, iniciando, né, o ano, passando esse período aí de recesso, né? E trouxemos aqui uma pessoa que a gente já conhece há um bom tempo, é o Tenente Botoso, da Reserva do Exército Brasileiro, ele que recentemente passou aí a presidência da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, que é uma associação parceira da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, tem várias histórias bacanas, vai contar para nós aqui algumas histórias que a gente leu nos livros que eles escreveram também. E sem BO aí, sem BO a gente traz todas aquelas pessoas que contribuem, né, com a sociedade melhor, que são ligadas direto ou indiretamente à segurança pública, à ordem. Sem BO é isso aí, né, meu irmão? E para isso a gente precisa que você, cada vez mais, siga, compartilhe, comente e dê ali também a sua sugestão, né, Bolt? Quem que você quer que a gente traga aqui no Sem BO? Nós vamos levar isso ao Conselho Deliberativo do Sem BO, que é formado por um grupo aí de pessoas, e aí nós vamos ver se cracha aqui no nosso perfil e vamos trazer. Se for flamenguista, a gente traz, chefe. O Bolt insiste com isso, ele entra o ano com essa insistência, né? Ô Bolt, acabou, foi ano passado, já era. Esse ano vai ser melhor, vida nova, chefe. Vamos ver aí, Esse né? ano será a única melhor. coisa que não vai ser boa em 2026, sabe o que é, Bolt? O que, chefe? É a vida do ladrão, porque em 2026 é pau do ladrão, sem BO. É contigo, meu irmão. Tenente Botoso. Ó, minha continência a todos, a quem está nos assistindo, né, a vocês. Fico extremamente honrado de estar aqui, de ter a oportunidade para estar conversando, compartilhando um pouco das coisas que a gente já fez nessa vida, e são várias, né? As pessoas falam assim, Botoso, mas você é meio eclético, né? Escreve livro, pinta, faz filme, é da área militar, então, assim, é uma quantidade de coisas, então a gente tem muita história. E se a gente tem muita história, me deu talvez essa credencial para estar aqui compartilhando e batendo um papo. É um prazer realmente muito grande estar com vocês aqui. Sem BO. Ô, Bolt, você viu aí que o currículo dela não precisa de 2, 3 programas para poder explorar. O cara é militar da reserva, artista plástico, escritor, né? Torcedor do Vila Nova, é isso mesmo? Não, agora não, agora... Que é isso, torcedor do Vila Nova, mudou? Mesmo? Eu O sou senhor mudou? torcedor do time mais icônico desse estádio do estado de Goiás, que é o Goiânia Esporte Clube. Olha Goiânia! aí! Eu acho Uma que é o raridade. primeiro. Até que enfim nós achamos um! É o primeiro que torce pro Goiânia. É, O senhor cara, é diferenciado. O senhor é diferente. Mas um forte abraço aí a todos os torcedores do Galo. Do Galo. E esse ano o Galo vai da série... O Galo é o seguinte, ele tá na série D do Campeonato Brasileiro? Ixi, eu não acredito. E tá na série de acesso do Goianão, né? Vamos torcer pro Agora, Galo. como vai ter... Tem que torcer muito. Como vai ter aí a Copa em breve, daqui a alguns meses, não sei nem se vai ter jogo pro Goiânia esse ano. Oh, meu Deus. Tá chegando a Copa do Mundo aí, né? Ô, chefe, eu não sei não. Eu tinha que ter vindo com a Desculpa camisa do falar Goiânia. isso. Vamos trazer ele depois aqui com a camisa do... Você sabe O que senhor eu- vem vamos fazer com a camisa do Goiânia, Vamos fazer por um favor. CBO aqui, trazer um Goiânia, do Vila, do Atlético e do Goiás. Você sabe que- você sabe que a- Eu acho ótimo, Né? chefe. Vamos tocar aí. Esse clima de Você sabe futebol que é a torcida- legal. Você sabe que a torcida mais perigosa é a do Goiânia. 19 torcedores, Não, chefe. é a mais perigosa, a mais violenta, porque na hora que o pau quebra pra quebrar mesmo, É só bengala. é bengala, é andador, é dentadura. Arremessa qualquer coisa. né? Arremessa É, tudo. Os caras saem todo mudido, né? Jogadora jogando nas costas. porque a ali. maioria é bem idoso, chefe. Então é só Não. bengala. Eu conheço é, jovem, 19 torce, torcedores. conheço jovem, torce pro Goiânia. Tem a galoucura, né? Tem É, um forte jovem abraço aí, brincadeiras à parte. Mas o Goiânia é um time muito simpático. É. É um time realmente bacana, de família. Então, abraço aí a todos os 10 torcedores do Goiânia que nos acompanham. O senhor é Eu acho que é gentil, um viu? pouquinho mais, Coronel, o viu? senhor é Acho que é um pouquinho gentil. mais. Viu? Mas brincadeiras à parte Ao aí. máximo 19. Começando o ano com alegria, né? Eu agradeço se aceita o convite, meu irmão. E você que passou recentemente a presidência da ORI, né? Explica para nós aí o que é a Associação dos Oficiais da Reserva do Exército? Como que ela foi criada, foi formada? Você que teve uma experiência no Exército Brasileiro, né? Como que funciona, Botoso? É o seguinte, a minha
minha experiência no Exército começa em 88, quando eu fui aluno oficial. Então, era para mim ser soldado e eu fui lá servir, me alistar, né, me apresentar e descobri que tinha lá o NPOR, que é o Núcleo de Preparação para Oficiais da Reserva. E eu fiz a prova, passei. Você estava na faculdade à época? Já estava, já tinha passado para arquitetura. Eu sou arquiteto urbanista, né? Sou formado nessa área aí e trabalho para o Estado, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde. E na época teve até um fato interessante, porque uma tia falou assim, não, mas você não vai servir não, você é magrinho demais. Pesava 57 quilos, 1,82 m, você imagina, era só a tripa, né? 1,82, 57 quilos? 57 quilos. Nossa. Você não vai servir não e tal. Eu não só servi, como virei oficial do Exército. Zero gordura. Zero. Então, essa experiência, né, de virar oficial, de ter servido, e eu acabei realmente servindo ao Exército, não só o ano de formação, mas eu voltei para o quartel em 91 e fiquei até 95 comandando o primeiro pelotão de fuzileiros da 2ª Companhia do nosso saudoso 42º BINCS, né, que deu lugar ao Comando de Operações Especiais. Bom, me afastei, saí, fui cuidar da minha vida, virei arquiteto, casei, tive 2 filhos. E em 2015, o tenente Degs me passa uma mensagem, falou, Botoso, a gente está reunindo os oficiais e a gente está pensando em montar uma associação, você não quer participar? Eu quero. Aquilo me acendeu uma luz assim de voltar, porque a gente não se despe dessa PLVO, né? A gente fica lá um tempo, você incorpora aquilo e vira uma fraternidade. Vocês sabem que vocês são da área militar também, vocês entendem o que eu estou falando. E assim foi feito. Fundamos a Associação de Oficiais da Reserva do Exército em Goiânia, a AORE Goiânia, em 2015, dia 3 de agosto de 2015. Completamos 10 anos agora, foi agora recentemente, né? Uma grande festa. Ano passado, passamos o ano todo, 2025, passamos comemorando esses 10 anos, fizemos vários eventos, muitos lá na ASOF, né, com seu apoio. Coronel Cardoso, que nos apoia sempre, né, como o senhor disse, né, colocou a AORE também debaixo do braço e está com a gente junto. Acrescenta muito para nós ter essa parceria. E fundamos. Nós congregamos oficiais da reserva do Exército, aqui em Goiás. A gente fala Goiânia, mas na verdade em Goiás nós temos associados de Rio Verde, associados de Jataí, de Goianésia, né? Quem que é de Goianésia? O entrevistado que semana passada participou de Goianésia. Né? Muito bom. Então, Não. Eu peguei aqui, não, é minha avó. Ah, tá. Que a gente tava falando antes aqui da questão, agora deu um lápis, um branco aqui. É ao vivo, é gravado, corrige. É minha avó. Sim. Minha avó, ela é de Goianésia, né? E aí a gente tava comentando aqui. Porque aqui é o seguinte, a gente tava comentando, aí um tem descendência italiana, vai falar depois, o outro Negão, também, descendência italiana, fala assim, minha origem é de Goianésia. Perto do fã, né? Mas é isso. Então, a gente tem vários associados do estado todo e a gente congrega buscando, principalmente, promover o network entre esses oficiais, né? Fortalecer essa irmandade e trazer esse grupo mais próximo do Exército, porque a gente é muito ligado ao Exército. A nossa sede é dentro do Comando de Operações Especiais. Até eu mando um abraço a todos lá do Comando de Operações Especiais. O general Sérgio Oliveira, que assumiu o comando recentemente, tem alguns meses, 3 meses que ele assumiu o comando. Então é isso. As AORES, elas fazem parte de um Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, que esse conselho foi fundado em 97, se eu não me engano, em abril de 97. A associação mais antiga do Brasil, que é de São Paulo, fundada em 1957. São mais de 27 associações que fazem parte desse conselho. São mais de 10 mil oficiais cadastrados. Todo o Brasil cadastrados. Então, teve um general, general Vilas Boas, houveram outros generais. General Gleuber, por exemplo, foi o general que deu essa ideia de se criar o conselho. Então, ele já foi um general visionário. Mas o general Vilas Boas foi um grande general, comandante de exército. Ele teve uma visão muito estratégica da força que o exército tinha em relação à reserva não remunerada. Não só os oficiais, mas os praças, todo mundo. Você imagina a força que o exército tem fora dos quartéis. Pessoas que passaram pela caserna, né? Por lá e que
e que amam a instituição e que estão prontas para agir em defesa do nosso país, da nossa soberania, a qualquer momento que for necessário. Eu vejo muito isso. E são formadores de opinião. E são formadores de Sim, opinião. eu vejo muito isso nas ruas. O Exército ele tem uma legião de fãs muito forte. Exatamente. Pessoas que serviram a questão de 1 ano serviço voluntário ali, né? E que depois ficaram fanzaças do Exército e que leva isso com muito orgulho. E quando a gente para a viatura, às vezes a gente para a viatura para fazer um lanche ou para fazer um PE, né? Um ponto de estacionamento. Sempre chega uma pessoa com a camisa do Exército e fala que já serviu o Exército. Eu achei bacana demais trazer aqui um representante do Exército, porque sempre essas pessoas chegam em nós de viatura e falam assim, olha, eu já servi o Exército tal, e mostra o reconhecimento e a gratidão que tem por ter estado naquele meio. E eu acho que a associação é uma forma de fazer parte, né, ainda de forma viva do Exército. Eu acho que todos assim, que servem o serviço militar obrigatório, vamos assim dizer, eles criam esse laço, né, Bolt? Eu, particularmente, eu servi a Marinha. Eu servi a Marinha de julho de 98 a julho de 99. No 7º Comando Naval, Distrito Naval em Brasília e tal. Recentemente mesmo, eu reuni a minha turma, nossa turma de 100. Pouquíssimos engajaram e seguiram carreira, estão embarcados, né? Alguns embarcados. Teve colega que rodou o mundo em navios. E eu também, lá na associação, a gente tem um Falcão, que é um grande associado, amigo nosso, que ele também serviu a aeronáutica e ele sempre está reunindo com a turma dele. Eu acho que isso são laços que são construídos dentro da carreira militar, entre oficiais e praças, quando você serve, né, Bolt? Você passa por aquele serviço. E muitos de nós, policiais, bombeiros, militares, passou um determinado período em alguma força armada, quer seja ela exército, marinha, aeronáutica, e essa iniciativa de se criar esse conselho, essa associação que congrega ali oficiais da reserva, ela é muito importante, né, Botoso? E eu conheço vários, não vou dizer que todos os membros da ORI em Goiânia, mas vários, e são pessoas que hoje, nas mais variadas áreas da sociedade, eles contribuem, Bolt. São funcionários públicos, são empresários, são, enfim... são pessoas que estão em várias áreas e contribuem e têm essa noção, né, de ter servido a pátria, né, Botoso? Então, acho que a ideia é juntar e reforçar esse grupo, né? A gente reforça, nós somos a porta de entrada, inclusive até aproveito e faço um convite aos oficiais da reserva que estão nos assistindo e têm aqui a proximidade com Goiânia, não precisa ser necessariamente de Goiânia, mas se tiver interesse, manda um e-mail para a gente, é o aori.goiania@gmail.com, se apresentando e informando que tem interesse em fazer parte da associação, e através desse e-mail a gente vai fazer toda a orientação, né? A nossa associação congrega hoje 170 membros, está crescendo, houveram momentos de instabilidade nacional, até pelas questões políticas que envolvem o Exército, mas a nossa associação, a ORI Goiânia, é uma das associações mais ativas do país, muito reconhecida. Os meus predecessores, né, os eternos presidentes da ORI, fizeram um trabalho incrível e durante os 2 anos que eu estive à frente da ORI, procurei manter essa qualidade de trabalho, né? Você falou uma coisa interessante, né, da formação desses militares, ex-militares que estão na sociedade e que de alguma forma contribuem para o país e são os embaixadores do Exército na sociedade civil, né? A gente leva o nome Exército para pessoas que muitas vezes não têm contato e é através da gente que eles começam a entender, não, mas que bacana, verdadeiros patriotas. Tem gente que fala que é patriota, mas tem que se analisar um pouco o que é esse patriotismo. Porque ser patriota é estar do lado do país nos momentos mais difíceis. E eu vejo que nos momentos mais difíceis, aí é que eles jogam pedra mesmo. E não é bem isso, né? É muito mais do que vestir uma camisa da seleção brasileira em dia de jogo. É muito mais profundo essa relação. Nós temos desembargador na nossa associação, tem juiz, temos empresário, temos artista, temos gente... até gente ator a gente tem lá, viu? Como em qualquer lugar. Olha só! Muito bom. Então, muito bom. E uma coisa interessante, que vocês também são da área militar e de uma formação difícil, que eu sei que os cursos da Polícia Militar estão cada vez mais pesados, né? mais arrojados.
a gente sai preparado para uma cidadania, a gente sai preparado para enfrentar qualquer coisa. Eu, quando dei baixa em 95, eu dei baixa achando que eu era o super-homem, que eu era imbatível. Indestrutível. Indestrutível. Podia ficar dias sem dormir. Eu fui para a faculdade de arquitetura, uma faculdade que ela é muito pesada. O céu é o seu colchão e tem, né? Tem essas... O céu é o seu cobertor. Tem uma música... Isso aí é da música dos comandos. Dos comandos, eu lembro alguns trechos. E aí você tem uma condição física e mental muito mais aguçada do que daquele civil, né? Então eu ficava dias sem dormir, fazendo trabalho, fazendo virada lá de projeto. Então ela te dá uma condição de você ser um cidadão muito preparado aqui para fora, sabe? Muito preparado. E você enfrenta uma série de desafios. Aliás, uma particularidade, né? Uma coisa que eu tive muita dificuldade quando dei baixa foi porque eu queria fazer coisas e que os meus, né, os civis que começaram a me acompanhar, eles olhavam assim, não, mas eu não vou fazer isso não. Tipo, ficar sem dormir, tomar uma chuva, fazer uns negócios assim mais arrochados, né? E até foi nessa inquietação de querer ainda continuar. Aliás, eu fui para o exército querendo aventura, né? Eu queria muito... Você foi com quantos anos? Eu fui com 18. Né? 18 Eu queria anos. duas coisas, aventura e engordar. Você falou disso. Eu queria aventura e engordar um pouco. Mas a comida do rancho era boa? Deu para dar uma engordada? Para mim não tinha problema. Não, engordei 10 Ganhou quilos. massa? Ganhei massa. Então foi bom, exército. O exército, tá vendo quem reclama aí, Bolt? Melhor que casal. O cara voltou gordinho, hein? De 57 eu fui pra 67 quilos. Olha aí, que isso, quase melhor obeso. que casal. Continuei magro ainda, do mesmo jeito. Mas aí, com essa inquietação, eu lembro que eu formei e fui trabalhar na cidade de Goiás, como arquiteto da prefeitura, porque Goiás... Isso após... Já dá baixa, né? Um parênteses que aí eu vou fazer uma conexão. Fui convidado, eu tinha acabado de formar em 98, e me convidaram para ser arquiteto lá da cidade de Goiás, né? Pessoal bacana, fiz muitos amigos lá na cidade de Goiás, naquele período em que ela buscava o título de Patrimônio da Humanidade. E a Unesco exigia que houvesse um arquiteto na prefeitura, então me convidaram, eu fui. Então, eu participei de todo aquele processo, junto com grande equipe, grandes nomes, para conquistar o título, né, lá de Patrimônio da Humanidade. Então, estando na cidade, eu pensei, num belo dia lá, eu almoçava, eu tinha o privilégio de ir para Carioca, fazer o quilo. Sentava lá um pouquinho, dava um tempinho, e eu já era canoísta, né? Eu competi em 1980. Caiaque? Tipo caiaque? Caiaque, Eu era campeão goiano, fui campeão da Taça Goiana de canoagem, essas coisas. E eu vi aquele rio... Você treinava lá no Rio Vermelho, então, aí. Não, então eu lá na Carioca, vendo aquele rio lá, eu pensei, gente, eu acho que eu vou... Em frente à casa de Coro Coralina. Olha só. Aí eu pensei, não, eu quero fazer uma expedição. Porque aquela coisa do exército, de você fazer aquela aventura, de estar enfrentando dificuldades, superações, estava dentro de mim, eu jovem, né? Eu bem mais jovem. E eu falei, vamos fazer uma expedição. E aí eu lembro que eu fiz uma expedição no Rio Vermelho. A ideia era sair de Buenolândia até Aruanã. Você está quantos quilômetros? Mais de 300. Pelo Rio Vermelho. Pelo Rio Vermelho. Aí o bonito aqui resolve iniciar a expedição em setembro. Então, quando eu fui fazer uma fiscalização em Buenolândia, que é uma cidade que tem prédio histórico lá, né, da época do ciclo do ouro e tal. E eu vi o Rio Vermelho largo, caudaloso, tá falando, beleza, aqui dá para descer. Só que em outra época, né? E naquela época, houve uma série de erros. Então, naquela época não tinha GPS, não tinha celular, mal tinha, estava começando o celular. E aí, quando eu chego lá no Rio, aliás, eu recebi o apoio do Corpo de Bombeiros na época, que hoje é o Coronel Nolasco, não sei se você conhece ele. Conheço demais, abraço, Coronel Nolasco, tá na Secretaria de Segurança Pública. Era Tenente Nolasco. Grande amigo. Tá lá, né? Tá. Tem. É veterano, né? Mas ele tá prestando serviço na Secretaria de Segurança Pública, Coronel Nolasco. Isso. Coronel, me dá um apoio, me leva lá na Buenolândia e tal, eu vou descer, eu e mais um amigo. Rapaz, deu tudo errado, sabe o que é tudo? Cheguei lá, o rio estava seco, o caiaque mal arrastando nas pedras, a paçoca que nós levamos, ela estava extremamente salgada, a gente não testou. Resultado, nós não conseguimos chegar em Aruanã. A gente teve que abandonar
remei por 5 dias e na ponte que vai para Águas de São João, ali, nós saímos, né? Mas aí o que acontece? Por isso que eu contei toda essa história. Eu percebi um Rio Vermelho muito deteriorado, muito, do ponto de vista ambiental, muito acabado, e aquilo me chamou a atenção, né? E eu passei 15 anos, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu preciso chegar a Aruanã. E eu passei 15 anos convidando esse amigo que estava comigo, é o Andrei, também oficial da reserva. Aí você entende como é que essa questão de você ter passado pelo exército, como é que ela impacta na atividade dessas pessoas dentro da sociedade. De alguma forma ela vai buscar algo diferente que às vezes uma pessoa que não passou pelo exército não buscaria, porque para ela acha impossível. E aquilo para mim era diversão, né? E aí, Andrei, vamos terminar aquela expedição, eu preciso chegar a Aruanã e tal. Não, esse ano eu não posso, tal, cuidando da vida. Passaram-se 15 anos pra gente... Desde o início da expedição. Isso. Só que quando eu volto para fazer essa expedição, aí eu já tinha me tornado cineasta, eu já tinha ganhado FICA, já tinha feito filme, já tinha... Mas que é isso, Boto? Já tinha... Até o Fico, já Não, ganhou o tudo Fico, agora. chefe, ó. Que é isso? Aí eu chego no ponto que eu quero te dar um presente. Eu fiz um curta, chama Bartô, é um curta animado, a gente ganhou o FICA, a melhor produção goiana, foi para Portugal, foi para Japão, foi para um monte de coisa. Bacana. E a partir daí, juntou essas duas coisas, filme e arquiteto, e aí eu comecei a fazer documentário para o IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico e tal. E meu último filme, eu já não mexo mais, hoje eu não trabalho mais, que é muito trabalhoso, eu não tenho mais energia para isso. Meu último filme que eu fiz foi esse aqui, ó, Cílios do Rio, né? Ele trata do desmatamento de mata ciliar, ele é perfeito para criança, para essas coisas, e eu quero presentear vocês aqui. Quem sabe passar lá para as crianças na SOF. Obrigado mesmo. Chefe, Então tá obrigado, aqui. gratidão. E a gente, hoje, Isso. no YouTube, Tem no YouTube. Tem no YouTube também? Tem no YouTube Cílios também. do Rio, né? Cílios do Rio. Cílios do Rio. Que foi a ideia baseada nessa expedição. Do Rio Vermelho toda a minha ali. vivência nessa área de ambientalista iniciou nessa vivência em 2001 no Rio Vermelho. Iniciou ali, né? Então, quando eu volto a fazer essa expedição em 2016, Thiago Veiga é o parceiro. Thiago Veiga, meu sócio, E é meio ambiente. meio ambiente. Isso aí leva uma mensagem para as crianças de preservação e entender a importância da mata ciliar, né? Dos rios. Bacana. Eu fiz outro documentário que fala sobre o lixo, que é o bagre de bolas, que é uma história baseada em fatos reais, de um bagre que engoliu uma bola e ele não conseguiu nem engolir, nem cuspir, ficou com ela, e começou a boiar. Então, a história... Então, teve essa vertente aí. Educação para as crianças sobre o meio ambiente. Isso, exatamente. Ô, Bolt, eu conheço há alguns anos já o Botus, nessa correria nossa do dia a dia, mas a gente tem um relacionamento. É um lado dele que eu não conhecia, cara. Ganhou até o FICA, Não conhecia. chefe. A Olha gente, só. muito daquelas tratativas ali entre a Associação dos Oficiais, bombeiro, Focado, né? focado e tal, não tinha isso. E aí a gente traz aqui, mas assim, eu sei também que ele é escritor, nós vamos entrar num projeto muito bacana da hora, que faz com que aqueles que passaram por lá escrevam contos. Eu li recentemente um conto dele, ele vai dar uma palhinha para nós aqui de um acontecimento muito engraçado que houve lá no treinamento em Uberlândia, ali em Minas. E eu tô vendo aqui, Botou, você trouxe também outros livros, né, cara? Porque exatamente essa sequência que começou lá em 2001 com essa mal-sucedida aventura, desencadeou... Mas ela não foi mal sucedida. Ela foi bem sucedida, Frutos. só que talvez na hora você não tinha essa percepção. Não deu certo, mas Deu ela frutos, ela né? desencadeou uma Muitos série de frutos, coisas. vários Coisas bem frutos, maiores. O que aconteceu com essa expedição de 2016 que deu certo? Porque aí essa eu planejei com outras ferramentas, com mais maturidade, tudo mais. Então deu tudo certo e eu cheguei a Aruanã nessa expedição de 2016. Só que aí como eu estava falando, eu já encaro essa expedição com um olhar já de documentarista. Então levei GPS, levei câmera, levei uma série de coisas. Foi pronto para registrar. Já fui pronto para registrar. Mas a minha intenção era um possível documentário, né, dessa expedição. Bom, quando eu chego em Aruanã, que inclusive o bombeiro me acolhe lá de novo, né, o bombeiro, eu conheci lá, eu não lembro o nome dele, mas ele era escoteiro também, que eu faço parte do escotismo, e ele viu a gente chegando, eu contei a história para ele, ele falou, não,
o seu barco pode deixar que eu dou um jeito de levar para Goiânia. Só deixa aí que eu... Porque você sabe que o resgate do canoísta é uma canseira, né? Porque alguém te larga lá em cima, no rio, você chega lá embaixo, alguém tem que te resgatar, né? Sim. E então ele já resolveu um problema para mim. Mas aí eu volto para Goiânia dessa expedição e resolvo fazer um mapa com todos os problemas ambientais que eu vi nessa jornada. E já com a intenção, eu e o Thiago... Uma curiosidade, assim, quantos dias dura essa... Essa segunda de 2016 foram 230 quilômetros. 230 quilômetros. Foram 8 dias. 8 dias. A gente rema uma média aí de pouquinho, 30 quilômetros. Eu já cheguei a fazer 71 quilômetros num dia, remando. E aí acampa ali? Todo dia, 5 da tarde. Passa a noite. 5 da tarde eu já começo a olhar para a margem do rio, já procurando estudando um local que seja viável de eu desembarcar, de eu dormir, que tem uma árvore, tem alguma coisa e tal. Durmo ali, faço minha comida, no outro dia cedinho já acordo, 7h30 já estou no barco remando. E é o dia inteirinho remando. Aí nessa segunda você fez um levantamento, como você falou, dos problemas. Aí eu já fui com esse olhar, vim com esse mapa, e aí coincidiu de eu chegar em Goiânia, acho que umas 2 semanas depois, eu vi no rádio, na Assembleia Legislativa, ainda era ali no Bosque dos Buritis, ali. Sim. Uma audiência pública para falar sobre a Bacia do Araguaia. E eu, como documentarista, com aquele material na mão, falei, vou lá, né? E cheguei lá, deram a oportunidade para os populares falar alguma coisa e eu levei o meu mapinha. Rapaz, o pessoal achou aquilo o máximo, né? Porque muitos pesquisadores, muitos ambientalistas, eles não têm o preparo mental e físico que a gente adquire no exército da vida para estar fazendo isso que eu fiz. Aquilo para mim era diversão, mas para muitos era impossível, né? Assim, difícil. Sim. Né? Então, resultado, a promotora que estava presente do Ministério Público, ela me convidou para participar de uma reunião na manhã seguinte. Então, de um negócio que começou meio assim, sem querer, vamos dizer assim, no outro dia eu já era sentado com a promotora, conversando e discutindo os assuntos. Começou a dar frutos. Frutos. Aí eu vou te falar agora o grande fruto que isso deu. Eu empolguei com esse negócio, vi que era um negócio útil, né? Você já ouviu falar de Ikigai? Já ouviu falar disso? Não. Ikigai confesso que não. Ikigai é o seguinte, Ikigai é quando você faz alguma coisa que você gosta e aquilo que você gosta é útil para a sociedade e, ao mesmo tempo, você ganha dinheiro. Eu só não ganhei o dinheiro. Então, foi quase um Ikigai, viu? Foi quase um Ikigai. Faltou uma letrinha. Faltou um pouquinho. Um pezinho do tripé para ser. Mas é isso. Eu peguei, falei pro Thiago assim, lembro até hoje, estava no carro, falei, Thiago, o pessoal gostou demais desse negócio do Rio Vermelho, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou remar todos os afluentes, os principais afluentes do Rio Araguaia, pelo lado de Goiás, fazendo esse mesmo trabalho, entregando esses mesmos mapas, e assim eu fiz, de 2016 a 2019, se eu não me engano, eu fazia de 2 a 3 expedições por dia. Por dia? Por dia. Por ano? Por ano, não é? E fiz. E aí vem o filho mais inesperado. Você mapeou? Eu mapeei tudo, entreguei, protocolei no Ministério Público. Depois o Ministério Público me chamou, porque todo o material que eu gerei fez parte de um embasamento para denúncias de um processo gigantesco que o Ministério Público fez. Então, aquilo foi o grande fruto. Mas o grande filho inesperado foi esse livro aqui. Aqui. Navegar pela vida. Navegar pela vida, o diário de um sonhador. Aqui eu conto todas as minhas aventuras e trago todos esses dados ambientais que eu coletei. Ele está publicado na Amazon em formato digital e eu até apresentei esse livro lá para o Jean Jardim, né, para se tem algum interesse. A gente consegue adquirir pela Amazon? Pela Amazon consegue. R$40 na Amazon, digital, para quem gosta de ler e-book, né? Mas aqui tem aí coisas muito interessantes. Tem um resgate que o bombeiro fez na expedição do Rio Quixaçu. Eu e meu amigo Ranieri, um abração, Ranieri. Aliás, abraço a todos que me acompanharam nessa expedição. Você nunca fazia sozinho, né? Não. Sempre com algum companheiro. Sempre com um companheiro. Às vezes mudava o parceiro e tal, mas... Isso, foi mudando. Até o Ranieri, o Raniel,
esse que fez o Crixás Açu comigo, eu vou falando aqui, viu, gente? Não, vamos bater papo aí. Ele fez uma das últimas, se não a última expedição, até eu tive ajuda da Polícia Ambiental. Eles é que me levaram no ponto de largada. E toda a expedição meio que foi mudando os parceiros, né? Eu lembro que ele chegou no pastor da igreja dele e falou assim, vou com o Botosso na expedição do tal, assim, contou a história, né? E essas expedições duram 9, 10 dias, né? A mais longa que eu fiz até agora foi essa aqui do Rio Minha Ponte, que eu vou falar também, foram 15 dias. Aí o cara falou assim, o pastor, vem cá, você já parou para pensar por que é que os outros que passaram, eles não se repetiram? Por que eles desistem? Você tem que descobrir por que eles desistem, né? Então ficou aquela... Porque é difícil, né? Aquela e tudo. incógnita. Ficou aquela incógnita. Não, mas eu gosto disso também. O Raniel, ele é um praça, né? Da reserva, um amigão que eu tenho, um irmão. E aí nasceu esse livro, só para você dar uma olhadinha aí. Navegar pela vida. Que traz toda essa informação, toda essa coisa. Um filho inesperado, mas que eu tenho muito orgulho de ter produzido. E acho que era um livro, viu, Coronel? Vem com imagens, né? Fotos bacana que mostra. Vamos olhar com a mapas. passagem dele pelos locais. Mostra mapas. Ano 2016. Tem um diário, uma espécie de um diário também, né? Ele parte do meu diário. Eu todo dia na expedição. Olha que legal, tem fotos do local. Tudo. Né? Todo dia na expedição, 19h30, eu sentava, aí o mapa com os... E o exército que trouxe para o senhor essa força, né, de poder estar... Eu fico imaginando, se não fosse o exército, eu teria essa expertise, né, de estar fazendo isso, essa aventura. E contribuindo, né? É o que a gente fala, como a gente falou aqui no início, os membros, pessoas que serviram o exército, muitos hoje estão em vários ramos da sociedade contribuindo. Uma ação sua, como você falou aí, voltada para a área ambiental em nosso estado e de grande proporção, né? Eu dei muitas palestras em escolas, várias palestras. E o que eu percebia? As crianças, os jovens, quando eu falo criança, não estou falando exatamente de crianças pequenas, não. Gente aí que já está fazendo seu segundo ano, segundo grau, quase vestibulando, né? Não é mais vestibular, né? Agora é o Enem, né? Enem, né? Mas eu falo de vestibulando até hoje. Eu também. e tem até, eu vi um outro livro, Meia Ponte, também. Você fez a expedição do Meia Ponte também. Específica. Pro Rio Meia Ponte, que gerou, que deu esse trabalho aí. Porque é o seguinte, o que eu tava falando da expedição, das palestras, eu percebi que tinha gente que tava para fazer vestibular, o Enem, e não sabia onde Coraguaia ficava. Eita. Não, sério. Que é isso? Não sabe. E aqui de Goiás? De Goiás. Então, assim, às vezes eles sabem onde fica o Rio Eufrates, mas não sabem onde fica o Rio. Não dá importância, né? Não, é porque isso aqui tinha que estar na escola nossa. E muitas vezes a gente vai longe demais. E coisas, informações como essa aqui, que são muito palatáveis, não chegam para esses jovens. E essa é a minha luta. Queria muito que chegasse nessas escolas. Eu não quero direito de nada, não. Eu só queria que o livro chegasse lá. E é uma defesa do meio ambiente, né? E coisa nossa, né? Como você falou, eu estou preocupado, às vezes, com o Nilo. Isso. E não estamos cuidando aqui Não estamos cuidando aqui do Cascavel. Não sabe nada da hidrografia daqui, não sabe nada. Né? E graças a esse sucesso, graças a essa experiência e tudo, eu recebi um convite da OCB Sescop para fazer um trabalho ambiental num ano específico em que eles estavam trabalhando educação ambiental. Todo ano eles têm uma ação que eles fazem. Às vezes é para doação de alimentos e tal, e são muito poderosos, eles têm muita condição, são muito organizados, e aquele ano específico eles queriam, acho que era 2020, queria fazer na área ambiental, e me pediram para fazer um trabalho parecido com esse, só que no Rio Meia Ponte. Aí surge, então, esse relatório aqui, né, com essa capa belíssima feita pelo meu amigo, o Fábio, muito que é lá bonito mesmo. Muito bonito, muito simbólica, né, essa folha pegando fogo aí. Porque exatamente quando o rio passa, o Rio Meia Ponte, ele nasce, quando ele chega em Goiânia, ele praticamente morre. Verdade. Quando ele sai de Goiânia, ele revive. 100 quilômetros abaixo de Goiânia, ele recebe, é como se fosse aqueles desfibriladores de UTI na usina do Rochedo. A usina do Rochedo, cara, revive o Meia Ponte novamente. E você falando na usina do Rochedo, meu irmão tem uma chácara lá no condomínio no Rochedo. Sim. Fiz vários
amigos lá, mandar um abraço aí pra galera aí do Rochedo, né, do condomínio, meu irmão Alisson. Forte abraço aí do Coronel Cardoso pra vocês, pessoal. Eu quero mandar um abraço também pro pessoal ali da região de Piracanjuba, professor Jamil, eu trabalhei de viatura lá. Rochedo é município Piracanjuba, sabia? Só que você vai ali pela BR ali, depois do Jamil, mas é Piracanjuba. Eu trabalhei de viatura lá em 2015, 2016, trabalhei de viatura lá, professor Jamil, Morrinhos, Piracanjuba, aquela região toda ali, eu já trabalhei, aprendi uns bandidos lá já. Até naquela... Paulo os bandidos. Dizer que o pessoal aí de Piracanjuba, professor Jamil, Rochedo, Morrinhos, forte abraço a todos os meus irmãos. E você, ladrão dessa região, é Paulo, ladrão aqui, sem B.O. Olha aí, não sei se vou conseguir mostrar, mas acho que aqui... E bom que o seu trabalho é rico com fotos, né, Botoso? Ilustrativo e tal. E é bonita aquela região do Rochedo ali, né? Muita coisa bacana aqui. Aí você, pegou... Olha que sorte, eu peguei na página que eu queria mostrar. Olha, que legal. Olha essa imagem. Se você caísse dentro d'água aí, você tava enrolado. Eu chamei seu couro ia trocar. Isso aqui eu chamei de a Ilha do Lixo. Isso aqui é um pouco abaixo de Bela Vista, ali. Que poluição. Nós detectamos essa ilha... É a região, então, onde divide o município de Bela Vista com Hidrolândia. Exatamente. Nós detectamos essa ilha de lixo e quando eu chego da expedição, eu comento com... E quantos quilômetros dá a ponte, a extensão que você percorreu? A minha expedição percorreu 516 quilômetros. 500? E aí eu te trago uma inquietação aqui. Se você olhar em qualquer publicação na internet, vai falar que o Rio Meia Ponte tem 470 quilômetros. Eu percorri 516 no GPS. Tem outras publicações que falam que o Meia Ponte tem 490. Então, nem a distância correta do Meia Ponte nós temos uma publicação decente. Eu estou falando de universidades de peso e de Ministério Público com dados divergentes. Mas por quê? Essa divergência? Olha, não sei. Não sabe, talvez... Existe muito pouca publicação sobre as nossas coisas. E dentro desses 500 quilômetros aí, a parte degradada é Goiânia, 100 quilômetros abaixo de Goiânia, seria mais ou menos isso? No relatório eu separo em algumas partes. Aqui né? explica tudo nesse livro. Explica um pouco, traz essa percepção nossa. Você tem um rio bucólico, que vem de Inhumas ali, um rio... Ele nasce aonde mesmo, Meia Ponte? Na Serra... Qual município? De Itauçu. Itauçu. Né? Na Serra dos Brandões. E ele deságua lá perto de Itubiara? Ele deságua abaixo, no Rio Paranaíba, abaixo da usina. Ele deságua ali. Então ele vem um rio bucólico, gostoso, com as pessoas ribeirinhas ali pescando, aquela coisinha que a gente já conhece. Quando ele vai chegando perto de Goiânia ali, quando ele passa pelo ponto de captação de água da Saneágua ali, aí é um rio cinza. Aquela mata que era verde, bonita, ela esmaece, ela fica ruim. Aí quando bate em Goiânia, a facada vem. Aí vem esgoto, vem tudo. Quando passa naquela H2O ali, você vê perfeitamente a diferença da cor de água, né? Aquela com esgoto, que deveria ser tratada, né? E a água do Meia Ponte barrenta. E aí, de Goiânia até uns 100 quilômetros lá para baixo, ele vai morto, assim. Sabe o que é morto? Você não vê nada na beira do córrego. Você não vê movimento, você não vê... É uma coisa triste. Aí chega no Rochedo, dá aquela desfibriladada nele, né? Dá um choque ali, e ele, para mim, ressurge ali. E por que o senhor acha que ele ressurge ali? O que acontece ali? E a aeração da água, né? Por causa da usina. Primeiro que ele é uma barreira. Ele já também a quantidade de resíduos... Ele já segura uma série... já diminui, né? Ele vai limpando, né? Ele vai limpando naturalmente. A barragem, por si só, é uma barreira de resíduos, tanto é que eles são obrigados a ficar dragando aquilo 24 horas, eles dragam aquilo 24 horas, senão as usinas então, não... faz tipo uma limpeza. Uma limpeza. E dá aquela aerada na água, então ali você toma banho. Naquela região ali. Botoso, mas você fez curso na área ambiental ou foi a sua curiosidade levou isso aí? Você não tem, porque você é arquiteto. Eu sou arquiteto. De formação, militar da reserva. Aqui foi a sua curiosidade. É o cidadão participativo. E assim, chefe, o meio ambiente, a gente sabe que ele é vivo, né?
É interessante que toda essa epopeia do senhor, toda essa viagem do senhor, toda essa situação que o senhor faz aí, dessa viagem, o senhor tem um contato direto com a natureza, né? Direto. O senhor sente o rio, É o senhor maravilhoso. sente o meio ambiente, e o meio ambiente é vivo, né? O senhor consegue sentir ele quando ele tá morrendo, quando ele tá doente, e o senhor consegue sentir ele quando ele começa a reviver, né? Como se fosse um pássaro mesmo, né? Um ser vivo. É. O senhor vê o pássaro doente, depois o senhor vê o pássaro voando novamente. Fazendo uma comparação, é a mesma coisa você vê uma pessoa que não fuma e uma pessoa que fuma muito. Você vai olhar para a pele daquela pessoa que fuma muito, é uma pele morta, esmaecida, meia sem vida, né? A natureza é assim, o rio é assim, né? Temos que ter Você o cuidado percebe com a natureza. a movimentação de animais. Né? Agora, tem uma curiosidade que é um pouco contraditório. Quando você chega em Goiânia, tem um boom de vida silvestre. Sério? Porque vários pássaros e vários animais, eles se dão bem com o lixo. Eles se alimentam de Eles restos, se alimentam do resto. Então você tem um boom nessa questão. Interessante. Mas são vetores de doença, né? A gente tem um vetor de doença aqui dentro do nosso quintal. É uma calha de esgoto, o rio. E eu fiz questão de remar tudo. Dentro de Goiânia, eu não desviei de Goiânia. Dentro de Goiânia, nós vestimos roupas, aquelas de proteção, com luva, com máscara, com óculos. Até tem um fato engraçado, porque o Raniel, ele virou o barco dele aqui dentro de Goiânia. Nossa, Vixe. pensa num homem que ficou desesperado. Nossa. Foi. Então foi meio complicado. Agora, toda essa vivência acabou também me trazendo uma experiência. Aí eu trazendo agora para o livro lá da associação, né, que a gente desenvolveu. Eu estava lá na associação, era mandato do Levi, Tenente Levi. Pô, o Levi eu conheço há anos. Hoje o Levi é o responsável pela gestão dos conselhos de segurança comunitária dentro da Secretaria de Segurança Pública. Conheci ele antes disso, né? Muito ativo. É um trabalho excepcional, que é fomentar essa proximidade das forças de segurança. Eu sempre fui defensor disso com a sociedade, é o CONSEG. E o Levi foi que me apresentou a hora, porque eu conhecia ele antes dessas questões de Conselho de Segurança, e aí ele assumiu a presidência da hora, acho que antes de você, né? Foi antes de mim. Antes de você. Ele passou para mim. E aí foi quando a gente aproximou e nós fizemos essa parceria aí. Hoje muitos membros da ORE são associados da Associação dos Oficiais. Eu mesmo. E realizam lá os nossos eventos, né, Botoso? Exatamente. E o Levi, na gestão dele, ele surge com essa ideia de fazer um livro para contar, né, as histórias de caserna. E eu fiquei sabendo daquilo. Caserna, né? Pra quem não sabe, caserna é o quê, coronel? Caserna é os nossos quartéis, né? Nossos locais de militares, onde a gente fica mais tempo, às vezes, do que dentro da nossa própria casa. Exatamente. Sim. Você devia ficar muito preso na academia, né, Bolt? Você dava alteração no curso de formação ou não? Chefe, eu fui o primeiro da minha sala conta a verdade. ficar de RP. É. Eu fui o primeiro da minha sala e de o que ficar que é de RP, Bolt? RP é quando você tá na academia de polícia e aí você faz algo errado. Uma transgressão. Uma transgressão disciplinar. E você é punido. Uhum. A minha, assim, eu sou Detido. isso. Fica detido até um horário a mais, de forma que você vai aprender algo a mais que precisa aprender ali. Então eu fui o primeiro da minha sala a ficar de RP. Everton, o rotanzeiro Everton, que foi meu canga. Desculpa, viu, Everton, por deixar... O canga ficava junto, né? Claro. O Everton ficou junto comigo de RP. Ninguém paga sozinho, né? Ninguém paga sozinho. E aí, só que a minha transgressão foi simples. Eu sempre fui muito respeitoso na questão militar. Minha transgressão foi porque eu não soube cantar o cântico militar. Um cântico militar ali. E aí o capitão Sidney, que hoje é coronel Sidney. O Sidney, tenente coronel Sidney, ele foi né? meu... Comandante do Colégio Militar lá de Senador Canedo. Ele foi meu comandante ali da minha turma. É o meu irmão, o tenente coronel Sidney, comandante do Colégio Militar de Senador Canedo, e a todos aí, parceiraço. Na época ele era o capitão comandante da minha companhia. Você ficou treinando, né, Bolt? Sim, aprendendo. Aí aprendi. Porque Até tinha o hoje eu não sei Inário, né? cantar, Tinha o mas Inário, né? Tinha o Inário lá ou não? Tinha que estar com o Inário, que é com todos os cantos, né? Canção do Expedicionário, Cisne Branco da Marinha, Canção da Polícia Militar, etc. Eu tive que escrever ele 20 vezes. Você aprendeu? Não, mas eu escrevi. mas eu escrevi. É isso aí, Bolt. Isso aí é
caserna. Faz Né? parte. Aí você Aí, tá falando você- essa ideia do Botoso, Ele né? acabou de Acabou de contar fazer um conto de caserna. caserna. É Isso mesmo. Exatamente foi essa ideia que o Levi e a equipe dele na época teve, e eu tava lá já eu não era conselheiro, mas enfim, eu não estava ativo na diretoria. Eu atuo muito forte na hora, 10 anos, né? Você nos contou que praticamente estava na fundação da Ori Goiânia. Eu faço Você participou da participei. fundação da A Ori. logomarca da Ori foi eu que desenhei. Os Gaviões do Cerrado, né? Gaviões do Cerrado, exatamente. Os Gaviões. Tá com a camiseta ali, o Eu boné. vi a camiseta. Olha lá, aí, os ó, Gaviões do Cerrado, Cerrado, Que era a alcunha, né, daqueles que eram do 42º E o BINTS. senhor é um gavião do Cerrado, porque o senhor é um protetor do meio ambiente, né? Pois é. A minha ligação, inclusive, com aves é muito grande. Aí é outra história que depois... Não, É. outro podcast, outro Vai ter que podcast. trazer de novo. Mas o hein, Conto de cara? Caserna, contei até porque eu li, Bolt. Ah. Eu li a segunda edição. Esse que você leu, eu acho que é da primeira edição. Ah, é? É o do É o Miguel? o do Miguel, é, um conto escrito pelo Tenente Botoso. legal. Pô, pensa numa história engraçada, né, cara? Esse Mas aqui o Conto de Caserna é isso, então. É isso. Esse Que aqui é o legal. volume 1. Esse aqui é o volume Pra quem 1. gosta, né, chefe, de conto militar, do exército. Não, cara. É. Mesmo quem nunca serviu, pode ler. É. São histórias bastante Bacana. engraçadas, você vê assim. É coisas que aconteceram, igual você contou essa história que você ficou detido lá na academia. Isso, é uma história. Né? Ficou até um determinado horário para poder aprimorar a sua conhecimento. técnica em canto. Canto militar. Oh, meu Deus. E quando eu escuto essa história do Conto de Caserna, eu liguei pro Levi, eu quero ser voluntário nesse projeto aí dessa comissão, né? Porque eu já tinha escrito o livro do Navegar pela Vida e tal, e eu me senti impelida a participar daquilo. E aí eu fui e entrei na comissão e conseguimos, então, lançar o primeiro. A ideia é exatamente essa. Aquelas histórias que você encontra no churrasco, naquelas brincadeiras, que a gente está sempre repetindo as mesmas histórias, Sim. dá oportunidade para eternizar essas histórias. E esse conto foi tão bem sucedido que ele contou com participantes do país todo. Outras AORs do norte... Fora do Brasil? Não, do Brasil. Ah, do Brasil. Ah, do mas país de todo. outras Sim. outras regiões. Fora de Goiás. Exatamente, participaram. E nesse volume 1 eu escrevo uma história que é essa história do... um guerrilheiro, o título é O Guerrilheiro Improvável. É. Porque nós estávamos... Você tá lendo uma coisa, você nem imagina como vai terminar. É divertido. É bacana. Um detalhe. Não é para profissional. Qualquer pessoa comum que tem o sonho de publicar algo, de se tornar escritor, ele tem essa oportunidade através desse conto. Você manda o seu conto, é uma coisa mais curta, a gente tenta orientar ali no texto, a gente promove a correção. Nesse caso, para militares da reserva, né? Militares da reserva. Ligados à Ori. Ligados. Não precisa Não? estar... Ligado à Ori, não. Você sabe que você me pegou agora, porque a gente faz isso para as AORs, a gente convida as AORs, mas eu tenho impressão, eu sendo membro da comissão, né, se chegar lá um conto seu, um conto do Bote, eu não veria problema em estar publicando. Passa pelo crivo de uma comissão. Passa. Né? Nós temos uma comissão, por quê? Porque pode vir uma história que pode trazer algum constrangimento, ou para a força, ou para uma pessoa específica. Sim. De todas, nós já estamos aqui, essa aqui é a segunda edição. Tem chá de manta aí nesse negócio aí? Fala de chá de manta, fala de chá divertido, fala de chá de né? manta, fala de coisa engraçada, fala de problema de É sobrevivência. igual o sem BO, então fala de tudo aqui. Fala de Umas coisas heroísmo, divertidas. fala de Contos de amizade. sem BO, vamos lançar também. Não, o que eu acho sem BO. interessante, o senhor falou um trem legal. Conto de caserna, contos sem BO. Mas, fala aí, bom, desculpa. Não, o senhor falou uma coisa legal, que o senhor tá eternizando os contos. As Né, histórias. de caserna. E o sem BO, ele também tá eternizando muitos contos aqui. Exatamente. Que o pessoal vem aqui e fala os Exatamente. contos. Nós estamos falando de várias histórias de vida. Estamos aqui. eternizando também. chefe. Cara, o sem BO é uma arte, né? É uma arte. forma de arte, né? O senhor tem a forma de arte de escrever, que é uma forma de arte. Podemos dizer que somos de vídeo. artistas, né? Somos Bolt? artistas. Somos E o artistas. artista vive do público, então Do público. tem Curta, que curtir, compartilhe. apresente o CBO ao mundo. E siga. Mas rapidamente, faz só uma palhinha desse Do- conto aí. Esse do conto aí é bacana, pô. Depois você tem Não, que tô ler interessado. esse Guerrilheiro Improvável, uma Não, palhinha. a gente foi pra Uberlândia, num exercício lá do De destacamento. avião, hein? De avião, É. teve todo...
Foi de avião. Pra ser curta, eu não vou nem... Não vou nem falar do nem trajeto. aquela parte que você ficou... Que você tinha medo de avião, que você passou mal, ficou frente a frente ali com o major. Até que medo eu não tinha, não. Mas eu tenho um problema de enjoo. Olha. Mas vamos pular essa parte aí. Então vamos pular essa parte. Mas nós tínhamos lá o destacamento de operações especiais. Era composto por 4 oficiais e 10 sargentos. Né? Era uma força especial que tinha dentro dessas unidades de segunda classe, igual 42. E o senhor era um oficial? Eu era um oficial, estava dentro desse grupamento. Era um capitão, tenente. Um capitão e 3 tenentes. Né? Um capitão, 3 tenentes e 10 sargentos. E fomos para Uberlândia nesse treinamento de contra-guerrilha. Aí fizemos uma série de coisas, bem ralado, dias andando, sem dormir, com fome, com tal. Mas aí teve, acho que um dos últimos, se não o último exercício, era defender uma torre de transmissão. E essa torre de transmissão, ela ficava ali no entorno de Uberlândia, na região ali... habitada, né? Habitada, mas muito mato. Mais afastada. Isso, exatamente. É tipo como se fosse ali, depois do Guanabara, por exemplo, que você vê que tem bairro ali, mas é mais habitado. E tinha essa antena, nós fizemos lá a força... Um abraço aí ao pessoal da República do Guanabara. Tem um amigo meu que mora lá, o República. Wesley. Muito República. bom, muito bom. Guanabara é uma verdadeira república ali. É uma Goiânia à parte, né? O Wesley é um amigo meu e outros parceiros ali. Forte abraço ao Principado de Guanabara. Abraço pro Sargento Novandir também. Novandir. Gente boa demais nosso na Câmara da região do Guanabara lá, né? Gente boa. É isso aí, Novandir. Forte abraço aí. Só te pegando, porque você falou do Guanabara, né? E veio aquele gancho, né? Mas... Desculpa te interromper, meu irmão. Não, e aí? Não. Aí foi pro exercício. Aqui a foto do... Aí, olha lá. Ilustrado. Esse é o guerrilheiro improvável. Esse é o guerrilheiro Depois improvável. você vai entender, Bolt. Que isso, velho. É legal as ilustrações. Aí, eu sei que eu fiquei na força de reação, que fica ali interno, e fica os postos ali avançados, tal, faz todo um estudo de setor, não sei o quê, e a gente sabia que ia ter um ataque. Lá pelas 4 da manhã... nós acionamos ali a defesa, né? Porque estava vindo um guerrilheiro. Então nós corremos, tomamos a nossa posição ali um pouquinho mais avançada, ali fora, para proteger a torre de transmissão. E de longe eu tô lá na minha posição, com o fuzil ali quietinho, e tô vendo um cigarro. 4 da manhã. 4 da manhã. E você só viu o cigarro que tava fumando? Você só via aquela luzinha da brasa do cigarro aproximando, né? E ele veio bem no meu rumo, sabe? Quando ele foi chegando assim mais próximo, eu faz alto, deita. Só que o faz alto, deita, esse cigarro virou uma binga no meio do cerrado ali, sabe? Correu. Aí você só via aquela brasa correndo, né? E o cigarro não jogou fora, não. Não, eu acho que não deu nem tempo. Eu acho que o susto foi tão grande que não deu nem tempo. Do jeitinho que ele tava correndo ali, ele pegou... Corre, mas não larga o cigarro. Não, ele ficou com a boca do cigarro aqui, imagina que tava escuro, né? Eu só via a brasa. Larga a arma, mas não larga o cigarro. Não, exatamente. Aí só que ele foi no rumo do Sargento Galeno, que era até um amigão meu, Tamborani já tá aí agora. Na hora que ele foi chegando assim, ele foi direto no Galeno. O Galeno abriu fogo, que era de festim, né? Sim. Moço, mas na hora que ele abriu o fogo, que ele deu uma rajada ali de fal, eu só via a brasa fazendo assim, ó. Ele, do jeitinho que atirou, ele voou, ele mergulhou e com o cigarro na boca. Quando ele caiu, a gente já juntou ele, catamos ele, jogamos esse cigarro fora, né, e já botamos ele aqui naquela posição de transporte. Mobilizado. Assim, mobilizado, e já fomos indo pro... A gente, né, já fomos ali pra torre. E a torre, ela tinha uma cerca daquelas de 12 arames, assim, só a festinha, arame farpado. E eu falei pro Galeno, vou pegar, pensei, né, fazer esse figurante ralar agora. Peguemos e enfiamos ele nessa cerca de arame farpado e botamos ele para dentro dessa antena lá, dessa região da antena, né? E aí teve um pé de manga lá assim, próximo, a gente já botou ele lá assim numa posição de fazer a revista, e a gente ia enchendo o saco desse cara e dando chute na perna para ele abrir a perna, aquela história toda. E nisso tinha um major que era o observador de conduta. Ele tava lá com um papelzinho na mão, o mesmo major do avião. Uhum. O mesmo major do avião. Ele tava assim, o cara tava encostado assim na mangueira, assim, com a cabeça para baixo, né? Ele olhou por baixo assim. Ele olhou por baixo assim, chamou o capitão, libera. Ele não é da figuração, era um pobre coitado que era tava... um morador da região. Morador da região que tava saindo. Era um morador... Eu não entendi o cigarro. Era. Não, se imagina, ele não conseguiu nem Ele não era um figurante de treinamento, era um morador. Era um morador. Ficou assustado, cara, né? Moço, ele tava todo cortado, a camisa rasgada.
E eu até falei assim pro Galeno, mas esse figurante, ele tá muito bom, ele tá fazendo um trabalho, assim, de... Encenação Uma perfeita. encenação Ele tá perfeita. com medo mesmo. Aí, puxa, aí chamei ele lá, aí pedindo desculpa, e pegamos a viatura, né, e levamos ele na casa dele pra trocar de roupa e tal, e ele achou super bacana, que ele achou aquele negócio massa, ter participado e tal, e deu tudo bem, né? E o Major só tava lotando a situação. E só anotando, né? A gente firme lá na missão, né? Então, assim, são essas histórias que a gente procura registrar nesses Legal contos caseiros. demais da É isso. conta. Mas, hein, gente? Top, são histórias Top. da vivência militar, né? E assim, eu acho que esse programa que a gente trouxe algo botoso aqui, pessoal, pra gente também, além de reafirmar essa parceria que nós temos, para trazer para vocês aí, para a sociedade, né, o pessoal que nos acompanha, Sim. não é só ocorrência, não é só troca de tiro, mas mostrar a participação do militar, do militar veterano, do militar da reserva na sociedade. Olha só, que nós temos aqui, e como o Botoso, tem vários outros exemplos lá. Eu conheço vários membros da ORI, cara. Você vê o caso do Levi, que está na Secretaria de Segurança Pública, você vê empresários, você vê pessoas do bem e que tem essa noção de responsabilidade, né, Botoso? Exatamente. Olha só, se for parar para falar aqui de tudo que você falou, artista plástico, que mais que você... Ambientalista, escritor, torcedor do Goiânia. Arquiteto. Não, o cara é um livro. Futuro flamenguista. Não, aí não. Não. Aí não. Oh, meu Deus. Tem estirpe, né? Tem estirpe, né? Brincadeira à parte aos torcedores do Flamengo aí. Mas, Botoso, são assim, a gente podia por horas e horas, mas acho que é isso, Bolt. A gente mostrar a participação do militar na sociedade. E a ORI, ela nasceu com esse objetivo, né, Botoso? O objetivo de congregar essas pessoas que hoje estão aí contribuindo. Exatamente. Né, muito bacana. Trazer para perto essas pessoas que contribuem para a sociedade em vários setores e que carregam no peito um senso de nobreza, de cidadania e de gratidão. De gratidão e de patriotismo. E até ocorrência. Tem até ocorrência aí do guerrilheiro improvável. Vai lá, Bolt. Desculpa. Eu fiquei curioso, chefe, foi sobre a questão do FICA. Porque o FICA, assim, eu não conheço ninguém que tenha ganhado o FICA. E trouxemos aqui uma pessoa, né, que ganhou. Como é que foi? Você ganhou o FICA? Foi nessa questão do documentário ambiental? Em 2006, nós escrevemos o Bartô, que é uma história de um bode, na animação gráfica infantil também, e que a terra foi toda desmatada e sobrou só uma árvore, e aí tem toda uma interação dessa árvore com esse bode. E nós escrevemos, né, eu e o Thiago, e aí tivemos a felicidade de ser selecionado, que é muito difícil, são muitos filmes, né? E nós concorremos lá, então, na parte de produção goiana, e são 2 prêmios, é o João Bênio, o troféu João Bênio, e mais um outro que eu não estou lembrado aqui agora, mas nós ganhamos esse João Bênio. Então, nós ganhamos a melhor produção goiana, né, dentro dos troféus. É um troféu belíssimo que eu tenho guardado lá em casa, é aquele, quando era o troféu ainda de capim dourado, né, eram as medalhas de capim dourado. Então, e essa participação no FICA, né, dessa questão ambiental, nos incentivou muito, e a partir daí fizemos outras animações, e por estar muito ligado ao patrimônio histórico, porque eu fui diretor lá do IFAM, em Goiás, e aí... Você foi diretor do IFAM? Do IFAM em Goiás. Que legal, hein, chefe? Porque quando o Goiás se tornou Patrimônio da Humanidade, a então diretora, que era a Salma Sadi, que a Salma, muito conhecida aí, uma pessoa, faz parte da Academia Goiana de Letras, se eu não me engano, ela sai, é promovida a superintendente e cria uma superintendência em Goiânia que não existia. A superintendência ficava lá em Brasília. Então, ela sendo promovida, e eu estando em Goiás, na prefeitura, ela me convida, então, para assumir o lugar dela. E aí eu assumo ali a direção, fiquei lá, acho que 1 ano e pouco, mas a saudade de Goiânia, essa família, tudo aqui, eu acabei retornando, né, porque eu sou funcionário público do Estado. E aí eu voltei. É um momento de muito orgulho para mim, né? Lá no museu lá do Conde dos Arcos, lá tem toda uma exposição relativa a essa questão de Goiás Patrimônio da Humanidade. Meu nome está lá na relação das pessoas que trabalharam. Então isso para mim é motivo de muito orgulho. É algo a ser realmente referenciado, né? Bolt, tá de parabéns, Botoso. Parabéns, Botoso, mesmo. Obrigado. Muito bom esse bate-papo contigo aqui no 100BO. E a gente queria aproveitar, partindo para o encerramento, no final, te entregar aqui, né, cara? Que maravilha. Kit aqui, que vai aqui a camiseta do 100BO, Adorei com a caneca, né?
para que você possa estar aí usando. Fazendo propaganda. do Faço CBO. Quem tiver faço coleção interesse, de caneca. Quem Faço tiver cole- interesse, aqui no QR Code abaixo, você pode também Tá. tá tendo um kit desse aqui. Botoso, Muito obrigado. só para materializar esse momento, Muito cara. obrigado, viu? E deixar. Vai com carinho lá pra casa. Amém, obrigado, irmão. Deixar aberto aí para suas considerações finais, algum recado que você queira deixar para Não, a galera, para os amigos aí da hora, para todo mundo. Fica à vontade aí. Eu acho que é isso, agradecer vocês por essa oportunidade da gente estar podendo conversar, né? Da gente estar cada vez mais estreitando os laços e fortalecendo. Reforçar, né? Que nós estamos de braços abertos para receber os oficiais R2 do Estado, né? Venha participar conosco, vale muito a pena. E eu acho lindo essa aproximação que a gente está tendo. É um canal que, não tenho dúvida, foi aberto aí com o Levi, o Coronel Cardoso, que nos aproximou. Eu sei que a Marinha também já está embarcada, né, Tá, a Coronel? Marinha tá conosco A também. Marinha está conosco. Um abraço lá para o nosso capitão de fragata Santana também, que é uma pessoa fantástica. E a todos, a minha mensagem é essa, seja um cidadão consciente, um cidadão participativo, e ao invés de ficar só em casa reclamando de direita e de esquerda e reclamando das coisas, faça a sua parte, né? Procura fazer esse mundo um pouco melhor, como dizia o fundador do escotismo, Robert Stevenson Smith Baden-Powell, né, que é um coronel inglês, e ele falava, deixa esse mundo um pouco melhor do que você encontrou. Esse é o meu propósito. Bacana, Botoso. Assim, eu quero agradecer também, agradecer os irmãos da hora, agradecer a todos que nos acompanharam, dizer que foi uma honra bater papo com uma pessoa do bem como você e que a gente possa cada vez mais estar fortalecendo o CBO com essas mensagens positivas. Acompanhe o CBO aí, dá uma moral para nós e passar pro Bolt aqui, o nosso líder, fazer o encerramento do programa, Bolt. Sim. Tenente, com o senhor eu aprendi aqui nesse dia e devemos ter mais consciência com o meio ambiente. E essa é a mensagem que nós levamos para o público, né? Consciência com o meio ambiente, que o meio ambiente ele é vivo. E eu gostaria que o senhor falasse, resumisse em uma palavra só, algumas coisas que eu vou lhe perguntar. O que para o senhor significa, em uma palavra, exército brasileiro? Patriotismo. Patriotismo. Em uma palavra, o que significa para o senhor meio ambiente? Vida. Em uma palavra, o que significa para o senhor sem BO? Oportunidade. Ó, Muito bom. Isso aí, chefe. Gratidão pelo senhor aqui conosco. Gratidão. Tamo junto, viu? Toda minha, meu irmão. Botoso. Valeu. Sucesso, Ó, meu irmão. Aqui, ó. Ó, Não vou fazer pau no bandido, não. Aqui é pau no degradador do meio ambiente. Muito bom. É isso aí, sem BO também cuida do meio ambiente, né, Bolt? Polícia ambiental neles. Abraço aí no bandido do meio ambiente. Abraço aí ao Tenente Coronel Veloso, o Major Portela também do ambiental e pau nesses degradadores do meio ambiente aí, Muito Bolt. bom, muito bom, muito bom. Bom demais. Tamo junto. Gratidão.